Olá, apostadores! Vou mostrar para vocês a planilha que nós usamos para as estratégias da Mega Sena. Nós estamos no mês de dezembro e é quando vai ser realizado a loteria especial, aliás, o sorteio especial da Mega Sena da Virada. Bom, eu vou mostrar algumas opções que tem dentro dessa planilha. Ela tem muitas opções aqui, tem todos os padrões numéricos que nós descobrimos dentro da Mega Sena. Então eu só vou mostrar algumas aqui para não ficar muito longo. Aqui começando, nós estamos na área dos números repetidos, e com essa área a gente consegue perceber que, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse gráfico ele mostra a quantidade de números repetidos do concurso anterior. Então, a quantidade de números que tendem a repetir no próximo concurso, apenas um, tá? Ou nenhum, que é a maioria, né? Na Mega Sena nós temos 60 números e somente 6 são sorteados. E aí, desses 6 que são sorteados, geralmente você vai ter ou nenhum, que é a maioria das situações, e alguns poucos casos vocês vão ter apenas um número repetido do anterior, certo? Então o que a gente aconselha? Quando você for apostar em volume, ou seja, fazer várias apostas, faz com que a maioria não tenha nenhum número repetido do anterior, e alguns poucos jogos, algumas poucas apostas, deixe apenas um número repetido do anterior. E se eu quiser deixar 4 números repetidos? Olha aqui, só aconteceu uma vez isso. Então não repita, tá? Mas as chances, a probabilidade de sair repetido ou não é a mesma. Então, só que quando a gente vai apostar, a gente não faz aposta de um único jogo. Nós fazemos de vários jogos. E você tem que apostar naquilo que acontece na maioria das vezes. Você quer arriscar tentar aí ficar insistindo para ver quantas vezes acontece de ter 4 números repetidos? Pode apostar. Eu vou mostrar aqui essa tabelinha, A gente tem aqui em sequência. Olha só. Se você tivesse apostado em todos esses jogos aqui, se você tivesse apostado em todos esses jogos aqui, 4 números repetidos, você ia perder muito dinheiro. Então, a probabilidade é a mesma? Sim, só que quando a gente fala sobre estratégia, a gente não fica usando essa probabilidade de número isolado. Você não pode pensar em um único jogo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que repetir aquilo que acontece na maioria das vezes, tá bom? Próximo. Vamos pegar um outro número aqui, números por linhas. Aqui nós temos algumas simulações, quantidade de números na primeira linha, aqui está mostrando 0, isso daqui num concurso, tá? Ele mostra aqui em relação a um concurso. Aí aqui do lado, a gente tem quantidade de números por linha versus a frequência com que ocorreu. Então dá uma olhada, na maioria das vezes a linha 1 vai ter um número. Na maioria das vezes a linha 2 vai ter um número. Na maioria das vezes, a linha 4 vai ter um número, linha 5 vai ter um número, certo? Linha 3 vai ter um número, linha 6 vai ter um número. Então é assim que você tem que procurar equilibrar na maioria das vezes. Você vai fazer volume de jogos, volume de apostas, então a maioria você vai colocar um número por linha. E aí, em poucos jogos, né, você tem que pensar nas situações que vão ser atípicas. Então, em alguns poucos jogos, você não pode colocar um número por linha. Você vai ter que fazer o quê? Algumas dessas linhas ficam vazias. Tá vendo? Linha 1, quantas vezes não teve nenhum número? 700 e poucas vezes. Então, já é uma quantidade considerável. Então, se você vai deixar a linha 1 vazia, significa que algumas outras das 6 linhas ali precisa ter 2 números nela, tá? E é isso que você vai fazer, certo? Próximo. Números primos. Números primos, olha só, quantidade de números primos por concurso.
Quantas vezes teve apenas 6 números primos? Somente uma vez. Então você não pode apostar em 6 números primos. Por quê? Porque isso daí raramente acontece. Quantas vezes teve apenas um número primo? Mais 700 e poucas vezes. É uma coisa que mais teve. Um número primo ou 2 números primos. É o que você tem que fazer na maioria das vezes, tá? E aí teve casos, por exemplo, 3 números primos, né? Foi menos da metade de 2 e assim por diante. Deixa eu ver aqui embaixo, ó. Números primos mais sorteados. Aqui está equilibrado, tá vendo que todos eles estão quase com a mesma quantidade. Então isso daqui não impacta em nada, não tem esse negócio de você procurar os números primos mais sorteados. Você vai perder muito tempo com essa estatística. E aí aqui na parte de baixo tem a tabela. Números primos sorteados, deixa eu ver aqui de novo. Em cada concurso. Então, aí nós temos a tabela. Olha aí, ó. Um número primo, 1, aqui já tem 2. Esse daqui teve 4, ó. Tem algumas situações que você vai ter que apostar em 4 números primos. Mas é o que acontece na maioria das vezes? Não. Então é isso, procura saber o que acontece na maioria das vezes. Senão você fica arriscando. Vamos ver aqui uma situação. Ó, esse daqui já teve 5 números primos, esse daqui teve 4, 3, 4. Mas está vendo que a maioria das vezes tem apenas um? Ó, aqui também, apenas um. Um aqui, 2, 2, 2, 2. Ó, 2 acontece na maioria das vezes aqui nesse trecho. Então é isso, procura trabalhar com aquilo que acontece na maioria das vezes. Pares e ímpares. Vamos ver aqui. Pares e ímpares. Aí a gente tem dois lados, né? O lado par e o lado ímpar. Sempre quando você tem dois lados, pode ter certeza que vai ficar o equilíbrio entre 50%. 50% para um, 50% para outro. E olha aqui, ó. Pares e ímpares, 3 para um lado, 3 para outro. Ou seja, são 6 números sorteados. Então a tendência é ter 3 pares e 3 ímpares na maioria dos jogos. E é isso que acontece. 725 jogos teve 3 números pares e 3 números ímpares, tá? Mas tem algumas situações ali, como você vai ter 2 pares e 4 ímpares, ou 4 pares e 2 ímpares. Quando é que você não vai ter nenhum par? Só aconteceu 29 vezes. Então não é a maioria das vezes, tá? E quando que você vai ter apenas 6 pares? Né? Ali eu mostrei nenhum par. E aí quando é que você vai ter 6 números pares? Apenas 28 vezes isso aconteceu. Lembrando, tem mais de 2.000 concursos até agora. Então 28 perto de 2.000, isso não é nada. Então evita você ficar colocando 6 pares nas suas apostas. Ah, mas eu ouvi falar que a probabilidade é a mesma. E é verdade, a probabilidade é a mesma. Só que você vai pagar para ver? Você vai ficar apostando em 100 concursos até aparecer 6 pares? É muito mais fácil você repetir aquilo que tem acontecido com frequência. Quando você fala sobre a probabilidade, significa que um concurso pode acontecer. E aí, depois que ele for sorteado, a probabilidade também de que não ocorra acaba sendo maior. Tá bom? Então, procura trabalhar com isso. Procura trabalhar com aquilo que acontece na maioria das vezes. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa planilha e depois a gente traz mais dicas. Inclusive, eu vou deixar a descrição aí. Vai ter um link para quem quiser adquirir essa planilha. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom uso dela.